Olá, boas-vindas ao canal da Local Web. Eu sou a Shirley e nesse vídeo vamos falar de uma ferramenta poderosa para quem trabalha com desenvolvimento web. O Redux é uma biblioteca para o gerenciamento de estado de aplicações JavaScript. A ferramenta é usada para criar aplicativos web escaláveis, como comércios eletrônicos, mídias sociais e plataformas de streaming. Bora saber como usar o Redux? Vem comigo! O Redux é inspirado na arquitetura fluxo do Facebook e é simplificado com algumas práticas do código ELN. Ele oferece uma abordagem previsível e centralizada, tornando mais fácil de depurar as mudanças de estado ao longo do tempo. No Redux, os dados do aplicativo são armazenados na Store, um objeto acessível por todos os componentes da aplicação. As actions indicam uma determinada ação que deve ser executada no objeto. Já os reducers atualizam o estado da aplicação com base nas actions recebidas, mas sem mudar o estado existente. 3 princípios básicos tornam o Redux uma ferramenta poderosa. O primeiro deles é a fonte da verdade. Na arquitetura Redux, o Store é a única fonte confiável para ler e modificar o estado da aplicação. Outro princípio é o estado somente leitura, ou seja, o estado não pode ser alterado após ter sido criado. Qualquer modificação de estado deve ser feita por meio de actions. E por fim, o Redux trabalha com princípios de funções puras, que tornam mais fácil de testar, depurar e manter o código. Você deve ter percebido que as actions e reducers são fundamentais para o bom funcionamento do Redux. Por isso, é essencial ter uma estratégia para facilitar a manutenção e a escalabilidade. Uma abordagem comum é agrupar actions e reducers por funcionalidade ou recurso. Cada conjunto de actions e o seu reducer correspondente deve estar relacionados a uma parte específica da aplicação. Outra prática é criar uma estrutura de pastas que reflita a organização de funcionalidades da aplicação. Dentro de cada pasta, você pode ter arquivos separados para actions e reducers relacionados àquela funcionalidade. Você também pode usar a técnica de Duck Pattern para agrupar action, reducers e tipos de ações relacionadas a uma funcionalidade em um único arquivo. Dessa forma, é possível isolar a lógica relacionada a uma parte específica e evitar a dispersão de códigos em vários arquivos. Os middlers processam ações antes de chegarem aos redutores e aumentam a modularidade do código. Os middlers avançados executam tarefas complexas, como tratamento de autenticação, caching de dados e gerenciamento de requisições assíncronas. Embora existam middlers consagrados, como vamos ver daqui a pouco, personalizar a função permite aumentar o controle e o desempenho da aplicação. Vamos aprender a criar middlers avançados. Comece definindo a lógica, como manipulação de ações, autenticação ou caching. No exemplo, escolhemos fazer login de todas as ações que passam pelo Store. Depois, escreva uma função que receba a Store como argumento e retorne outra função que receba Next como argumento. Dentro dessa função, estamos fazendo login da ação que está sendo despachada, chamando a próxima função. Em seguida, adicione o middler à aplicação. Aqui, importamos o método createStore e applyMiddler. Depois, importamos o root reducer do arquivo ./reducers. Por fim, criamos um store usando createStore, passando o root reducer como o primeiro argumento. O segundo reducer adiciona o middler de login à aplicação Redux. Uma grande utilidade dos middlers é tratar os side effects do Redux. Eles são alterações de estado que ocorrem fora do fluxo de ações normais, com consequências semelhantes ao efeito borboleta. Os side effects surgem devido à necessidade de lidar com operações assíncronas, interativas e externas, a lógica de reducers. Eles podem incluir as chamadas de API, manipulação de estado e interações de usuários assíncronas. Você pode tratar os side effects de forma eficiente com bibliotecas de middlers populares.
Com Redux Observable, por exemplo, é possível definir e compor operações assíncronas de forma reativa. Outra biblioteca de middleware é o Redux Saga, usado em aplicações com requisitos avançados de fluxos de dados e gerenciamento de estado. A partir de funções geradoras, o Redux Saga define operações assíncronas de forma declarativa. Assim, você tem um controle mais granular e complexo do fluxo de execução das operações assíncronas. Os site effects também podem ser tratados com o Redux Tunc, mas esse middleware vai além. Ele permite retornar funções de Actions Creators em vez de objetos. Vamos conferir como criar ações assíncronas e conectar componentes React ao Redux para lidar com operações assíncronas de forma eficiente. Primeiramente, você deve configurar o middleware. Para isso, vamos importar Create Store e Apply Middleware, além do Tunc e do Redux Tunc e o root reducer do arquivo de reducers. Criamos a Store utilizando a Create Store, passando o root reducer. Por fim, usamos Apply Middleware para aplicar o middleware Tunc à Store, permitindo o tratamento de ações assíncronas. Em seguida, podemos criar uma ação assíncrona usando o Redux Tunc. Aqui no exemplo, vamos usar o fetchData para retornar uma função assíncrona. Dentro dessa função, despachamos uma ação de solicitação de dados. Com o bloco try-catch, lidamos com a requisição assíncrona usando o fetch. Em caso de sucesso, despachamos uma ação de sucesso com os dados recebidos. Em caso de erro, despachamos uma ação de falha com a mensagem de erro. Para terminar, vamos disparar a ação assíncrona de qualquer componente conectado ao Redux. Para isso, importamos o Connect React Redux e a ação fetchData. Em seguida, definimos um componente de função myComponent que recebe a ação fetchData como próprio. Utilizamos useEffect para chamar fetchData quando o componente é montado. Para terminar, conectamos o componente ao Redux, usando o Connect, mapeando a ação fetchData para as props. Para gerenciar operações assíncronas complexas em aplicativos Redux, vamos compartilhar 7 boas práticas para garantir um código limpo. Primeiro, mova a lógica assíncrona para a camada de middleware, como o Redux Tunc. Isso mantém suas ações simples e fáceis de entender. Dica 2. Divida as operações assíncronas complexas em etapas menores, para facilitar o entendimento do fluxo de dados e a depuração de problemas. 3. Use blocos try-catch para capturar exceções e despache ações de erro para atualizar o estado da aplicação com mensagem de erro apropriadas. 4. Em busca de dados ou chamadas de API, despache uma ação de carregamento antes de iniciar a operação e uma ação de sucesso, ou falha após a conclusão da operação. 5. Use seletores Redux para acessar os dados do estado da aplicação. Isso separa a lógica de acesso aos dados do componente. 6. Na busca de dados estáticos, considere implementar caching de dados para melhorar o desempenho e reduzir a carga no servidor. E 7. Use bibliotecas de teste como Jest e Enzyme para testar suas ações assíncronas e redutores. Um servidor virtual privado também é uma ferramenta valiosa para desenvolver com JavaScript. E para facilitar o seu trabalho, você pode contar com um servidor VPS da Local Web. Com infraestrutura no Brasil, você terá atendimento sempre que precisar, com suporte especializado 24/7, além de muito mais segurança, com servidores monitorados 24 horas por dia para garantir sua tranquilidade contra hackers e invasores. Conheça o servidor VPS da Local Web no link que está no box de descrição desse vídeo. Ao aplicar memorização e utilizar seletores, podemos melhorar o desempenho de nossas aplicações Redux. Juntos, esses conceitos ajudam a minimizar a re-renderização de componentes. A memorização envolve armazenar em cache os resultados de funções, para evitar recálculos desnecessários. Os seletores são funções que encapsulam a lógica para extrair dados específicos do estado global do Redux. Para otimizar o desempenho, use bibliotecas como reselect para criar seletores memorizados.
Certifique-se de que as funções envolvidas nos seletores sejam puras e não realizem cálculos desnecessários. Crie seletores que encapsulem a lógica para extrair dados específicos do estado global do Redux. Evite acessar diretamente o estado global em componentes, preferindo utilizar seletores para acessar dados específicos. Agrupe e reutilize seletores sempre que possível para evitar a criação de lógica duplicada. Você também pode usar ferramentas avançadas de DevTools para depuração e otimização. O Redux DevTools Extension permite utilizar e manipular o estado Redux em tempo real e viajar no tempo para inspecionar a sequência de ações. Com React DevTools, é possível visualizar a hierarquia de componentes, monitorar o desempenho e analisar as atualizações de estado. Além deles, outras ferramentas, como o React Profiler, podem ser utilizadas para identificar gargalos de desempenho em aplicações React com Redux. Por hoje é só, pessoal! Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Acompanhe o canal e o blog da Localweb para continuar informado sobre TI, infraestrutura e marketing digital. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até mais!